4 corpos foram encontrados dentro de uma picape abandonada, em Guadalajara, no México. A cena era brutal, com os corpos enrolados em plástico. Entre as vítimas, estava uma figura que poucas horas antes ostentava uma vida de luxo e glamour nas redes sociais, Esmeralda Ferrer Garibay, a Esmeralda FG do TikTok. A influencer de 32 anos, seu marido, Roberto Carlos Gil Licea, e seus 2 filhos menores, Gael e Regina, tiveram suas vidas interrompidas por uma violência que expôs a face mais sombria da ostentação digital. O que levou a família a este fim trágico? Como a riqueza e a violência se cruzaram de forma tão fatal? A investigação da Procuradoria de Jalisco começou a desvendar um mistério que ia muito além de um simples crime, revelando uma história de ambição, segredos e um preço alto demais a pagar pela proximidade com o narcotráfico. Este é o caso Esmeralda Ferrer Garibay. Para entender a dimensão dessa tragédia, é crucial analisar a vida que Esmeralda e Roberto Carlos exibiam e o que essa exibição significava no contexto da guerra às drogas no México. Esmeralda Ferrer Garibay, aos 32 anos, era uma figura proeminente no TikTok mexicano. Ela iniciou sua jornada nas redes sociais por volta de 2020, um período de explosão do conteúdo digital, mas rapidamente migrou de vídeos de dublagem inofensivos para um conteúdo focado na exibição de riqueza e poder. Sua marca registrada era o estilo Mujer Buchona, um termo popular no México que descreve mulheres que ostentam um estilo de vida luxuoso, muitas vezes financiado por laços com o narcotráfico. Elas exibem roupas de grife, joias caras, cirurgias plásticas e carros de luxo, transformando a riqueza ilícita em um símbolo de status nas redes sociais. Este estilo, no contexto mexicano, tem uma ligação cultural e social profunda com o mundo do crime organizado e do narcotráfico, servindo como uma forma de glamorização da violência e da ilegalidade. Em seu perfil, Esmeralda FG não economizava em mostrar artigos de grifes internacionais de alto valor. Ela se gabava publicamente de sua condição financeira e em algumas postagens fazia questão de provocar, dizendo que não morava em favela, uma clara referência à sua ascensão social e econômica. O que mais chamava a atenção e levantava suspeitas entre seus seguidores e posteriormente entre os investigadores era o conteúdo de suas legendas e trilhas sonoras. Esmeralda frequentemente usava narcocorridos, um gênero musical que, em suas letras, glorifica a vida, os feitos e a violência de traficantes de drogas e líderes de cartéis. Algumas de suas postagens mais polêmicas incluíam frases como "vantagens de ter um namorado narcotraficante", uma declaração que no México é um endosso direto ao crime organizado. O marido, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 anos, era a fonte dessa riqueza. Oficialmente ele atuava no ramo de compra e venda de veículos e no cultivo de tomate em Michoacán, um estado vizinho a Jalisco. No entanto, as autoridades mexicanas rapidamente levantaram a suspeita de que essas atividades eram apenas uma fachada para a lavagem de dinheiro do narcotráfico. Michoacán é um estado conhecido pela forte presença de cartéis, como o Cartel Jalisco Nova Geração, e pela violência endêmica ligada à disputa territorial e ao controle de rotas de drogas. A família havia se mudado recentemente para a região metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, uma área que nos últimos anos tem registrado um aumento alarmante na violência ligada às disputas entre cartéis de drogas. A ostentação de Esmeralda nas redes sociais, embora fosse a base de sua fama, também a colocava, e a sua família, em um holofote perigoso, atraindo a atenção tanto de rivais quanto das autoridades. A vida dupla de Roberto Carlos, entre o empresário legal e o suposto lavador de dinheiro, era o ponto de fragilidade da família e o que selaria o destino de todos. A polícia investiga a fundo as transações financeiras de Roberto Carlos, buscando conexões diretas com os cartéis que operam na região. A suspeita é que a compra e venda de veículos de luxo e a produção agrícola eram métodos sofisticados para injetar dinheiro ilícito na economia formal, uma prática comum entre as organizações criminosas mexicanas. Jalisco, e em particular Guadalajara, é um dos epicentros da guerra às drogas no México, dominado pelo Cartel Jalisco Nova Geração, considerado o mais poderoso do país. A presença do cartel não se limita ao tráfico de drogas, ele se estende a extorsões, sequestros e, crucialmente, a lavagem de dinheiro. A execução da família Gil Licea, com o modus operandi de corpos envoltos em plástico e abandonados em um veículo, é uma assinatura clara de acerto de contas de cartel. A violência do CJNG é notória, e a execução de famílias inteiras, incluindo crianças, é uma tática de terror para eliminar qualquer vestígio ou vingança futura. O crime ocorreu em 22 de agosto de 2025.
A cronologia dos fatos, segundo a investigação da Procuradoria-Geral do Estado de Jalisco, é direta e brutal, revelando a frieza da execução. A família Esmeralda, Roberto Carlos e os 2 filhos, Gael e Regina, foi levada para uma oficina mecânica na região de Guadalajara. As autoridades concluíram que a execução ocorreu neste local, e não na picape onde os corpos foram encontrados, indicando que o local foi escolhido para a execução e a picape apenas para o descarte. O alvo principal, segundo a linha de investigação, era Roberto Carlos Gil Licea. A execução da família inteira, incluindo as 2 crianças, Gael de 13 e Regina de 7 anos, sugere um acerto de contas brutal e impiedoso. É uma tática comum do crime organizado para enviar uma mensagem clara e eliminar qualquer vestígio ou vingança futura, garantindo que não haja herdeiros ou testemunhas. Os 4 foram mortos a tiros. A violência do ato e o envolvimento das crianças chocaram a opinião pública, mesmo em um país acostumado à violência do narcotráfico. Após a execução, os corpos foram transportados e abandonados dentro de uma picape. O veículo foi deixado na colônia San Andrés, uma área de Guadalajara. A descoberta dos corpos, com ferimentos de arma de fogo, levou à imediata abertura de um inquérito por homicídio. A identificação das vítimas foi feita pela Procuradoria-Geral do Estado de Jalisco, que teve que lidar com a repercussão imediata nas redes sociais. A polícia agiu com cautela. As identidades de Esmeralda e sua família só foram reveladas dias após a descoberta, para não prejudicar a investigação e a coleta de provas. A ligação entre o crime e as atividades do marido de Esmeralda se tornou o foco principal. A polícia trabalha com a hipótese de que Roberto Carlos estava envolvido em atividades de lavagem de dinheiro ou em alguma disputa territorial ou financeira com um cartel rival. A execução da família inteira é uma tática comum em acertos de contas do narcotráfico, visando eliminar qualquer vestígio ou vingança futura. A notícia da morte da influencer e sua família rapidamente se espalhou pelas redes sociais e pela mídia internacional, incluindo o Brasil. A história de Esmeralda FG se tornou um alerta sombrio sobre os riscos da ostentação ligada ao crime. Nas redes sociais, a repercussão foi mista. Se por um lado houve comoção pela morte das crianças, por outro, muitos internautas criticaram o estilo de vida de Esmeralda e a associação explícita que ela fazia com o narcotráfico. Comentários como "Por que você condenou seus filhos? Uma vida normal não valia mais" e "Prefiro tortilhas com sal e transporte público, mas vivo com minha família, porque a vida dos meus filhos não tem preço", inundaram as postagens sobre o caso. A tragédia levantou um debate sobre a responsabilidade de influenciadores e a glamorização de um estilo de vida criminoso. As autoridades estaduais, no entanto, foram claras ao afirmar que o foco da investigação não estava nas postagens de Esmeralda, mas sim nas atividades comerciais e agrícolas de seu marido, Roberto Carlos. O caso Esmeralda Ferrer Garibay é um reflexo da violência que assola o México, especialmente nos estados controlados por cartéis. A execução de famílias inteiras, incluindo crianças, é uma tática de terror que visa consolidar o poder e enviar uma mensagem de impunidade. Por ser um caso recente, a investigação ainda está em andamento. Até o momento, não há informações sobre prisões ou condenações. A Procuradoria de Jalisco segue a linha de acerto de contas do narcotráfico. O desafio da polícia mexicana é imenso. A violência em Guadalajara e em todo o estado de Jalisco é dominada por grupos criminosos poderosos. Isso torna a resolução de crimes ligados ao narcotráfico extremamente difícil. O legado de Esmeralda FG é complexo. Ela se tornou um símbolo da ostentação digital que no México pode ter laços fatais com o crime organizado. Sua história serve como um alerta para a juventude que busca o glamour fácil e a riqueza rápida, sem considerar as consequências. A morte de Gael e Regina, as 2 crianças inocentes, é o ponto mais doloroso da tragédia. Elas foram vítimas colaterais de um mundo de violência e ganância que não escolheram.